Boa noite, estamos aqui de Noite. volta com mais um dos shows aqui e agora teremos produção diária de podcast sem equipe com o Davi do Bacon. Seja bem-vindo, Davi. O É isso aí. espaço aqui é seu, o palco é seu. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Amores, eu posso compartilhar a tela? Como é que funciona aqui? Pode compartilhar a tela, o espaço é seu, tá bom? Perfeito. Se tiver algum problema, me avisa, eu tô aqui no backstage. Tranquilíssimo, tranquilíssimo. Deixa eu puxar aqui só o modo de apresentação aqui. Foi esse aqui para cá, esse aqui para cá. E é nóis. Share screen. Vamos ver aqui. Beleza. Acho que tá indo aí. Tá indo, né? Perfeito, tá indo. Show de bola. Massa, massa, massa. Bom, é isso. Antes de qualquer coisa, é um prazer estar aqui, é um prazer ter sido convidado e sido, né, contatado pelo pessoal da ABPod e estar presente na minha primeira Campus Party. É a primeira vez que eu estou falando de podcast também de uma maneira assim mais pública. Eu já participei de alguns eventos como participante mesmo, né, como ouvinte, mas não como palestrante. Então essa é a primeira vez, eu estou muito feliz, ainda mais trazendo um estudo de caso, um case meu, né, que me dá muito orgulho, que é o Solto Play, e eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre isso também. Antes de qualquer coisa, eu queria fazer algumas apresentações e também deixar claro que a gente pode ficar fazendo perguntas ao longo do cast, mas como o esquema aqui dos comentários é um pouco confuso para mim ainda, então eu vou respondendo ao longo do tempo, tá? É muito conteúdo que eu tenho para passar aqui para vocês sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante, mas ao final da minha fala, eu planejei reservar aí uns 10, 15 minutinhos para responder aí sim ativamente quem for mandar a mensagem ao longo da minha fala, tá? Ao longo da palestra, beleza? Bom, de qualquer maneira, muitíssimo obrigado aqui por terem me recebido. Boa noite, meu nome é Davi Rocha, ou também Davi do Bacon. Eu sou professor, consultor, empreendedor e também criador de conteúdo. Eu sou um inquieto, né, no fim das contas. E também eu sou um sem juízo, apesar da fala aqui ser sobre como criar um podcast diário, sem equipe e sem perder esse juízo. Mas por que eu sou um desajuizado? Porque, na verdade, eu não produzo um podcast atualmente, eu produzo 3, né? 2 em parceria com o Jornal Povo, o maior veículo de comunicação aqui do nosso estado, e o último em parceria com um grupo de malucos como eu, do do 10 de 10, que é o Solto Play, né? O Solto Play faz parte do grupo de podcast do 10 de 10, que é uma galerinha muito da hora, que vocês, caso não conheçam, precisam conhecer lá no @10 de 10. Então são 3 podcasts diferentes que eu produzo, alguns deles semanais, outros diários, no caso o Solto Play, que é o diário, e com quem eu quero trazer aqui esse papo sobre produção de podcast diária, sem equipe e sem perder o juízo. Falando um pouquinho do Solto Play em específico, depois eu falo dos outros ao longo da minha fala. O Solto Play é uma conversa diária sobre tópicos relevantes do mercado de games, que é apresentado por mim e pelo Bernardo Dabu, ou o Bedabu. Então, assim, a gente continua sem equipe, tá? Mas o podcast, ele é feito por 2 pessoas para dar um pouco de dinamismo à coisa. Eu até tenho um podcast que é um monólogo, a nível de formato, que é o Vale a Pena Jogar, mas a gente, desde o começo, eu e o Dabu, a gente sempre teve interesse de fazer uma conversa sobre podcasts. E o Solto Play começou sendo quinzenal, e a gente, um belo dia, deu a doida e foi atrás de fazer esse podcast que era quinzenal virar o podcast diário. Por isso mesmo que a gente chama ele de Solto Play Light, já que ele é uma versão menorzinha, de até 10 minutos, que a gente solta todo o santo dia nas principais plataformas de podcast. Tá, mas por que um podcast diário, né? De onde veio essa ideia, para alguns maluca, para mim maravilhosa, assim? Vem muito das influências que eu tenho de podcast, né? Muito dos podcasts da gringa, que estão aí nesse mercado há talvez um pouco mais tempo, ou se não mais tempo, com um desenvolvimento um pouco diferente, talvez um pouco mais avançado que o Brasil, por N questões, mas recentemente também por conta das produções diárias de podcast que a gente viu aqui no Brasil, né? Em especial aí a queridíssima Renata Lopretti, que inclusive está no evento, né? E que chegou ao episódio 100 do assunto, atingindo a marca de 7 milhões de downloads, né?
E também, olhando agora lá para fora, uma das principais inspirações para eu criar o Solto Play Lite é esse carinha aqui, o Gary Vee. Ele é eu não sei como é que eu descrevo ele. Ele é um cara da internet que também é um investidor, também é um marqueteiro de mão cheia. O cara investiu em N startups nas principais redes sociais que a gente tem hoje, quando elas não eram nada e tal. E de uns tempos para cá, o cara começou a investir pesadamente em podcast, em apostar na mídia, e criou o The Gary Vee Audio Experience, que basicamente transformou a vida dele e o trabalho dele na empresa dele, que é uma agência de Nova York, em conteúdo. Tanto é que eu fui dar uma olhadinha nos formatos que o The Gary Vee Experience, que é um podcast diário, traz, e os formatos são as coisas mais malucas do mundo, assim. Um dos formatos que ele traz diariamente, alternando, né, são as rants, né, que são, ou seja, os momentos de raiva, em que ele simplesmente passa 10, 15 minutos reclamando de alguma coisa. Ou outro formato que ele traz também diariamente são os mashups, que é basicamente recortes de falas dele ao longo de vários conteúdos que ele produz, já que ele produz também para o YouTube, por aí vai. Mas o que eu acho mais interessante, o formato que eu acho mais maluco e que dá muito certo, já que ele vem crescendo em termos de audiência, esse podcast diário dele, é o formato reunião com clientes, onde ele basicamente coloca um microfone no meio da mesa e captura a conversa dele com empresários de todo mundo e que às vezes até trazem certas questões assim super delicadas e que ele não tem besteira nenhuma de mostrar para o público dele e tal. Então ele cresce muito em termos de relevância, trabalhando muito em cima desse conceito que a gente vê ser discutido hoje em dia nas mídias digitais, que é o raw media, né, ou a mídia crua. Venha como ela vier, assim, não tem muita brincadeira. Então, em cima disso, podcasts diários acabam se valendo muito desse se vira nos 30, né, desse improviso, apesar de, obviamente, não ser essa tônica desse tipo de podcast apenas, se a gente olhar para o Café da Manhã, para o Durma com Essa, né, que são extremamente bem produzidos, assim como o TED Daily Talks e o Today Explain. Mas o que é que isso tem a ver comigo? Ou o que é que esses 6 podcasts têm a ver com o Solto Play? Infelizmente, número de ouvintes não é, tá? Mas o que tem a ver e por que eu estou trazendo o Solto Play junto a esses gigantes aqui para vocês hoje, nessa palestra da Campus Party, é por conta desse gráfico. Esse é um gráfico da plataforma que eu utilizo para distribuir o Solto Play, eu e o Bernardo, e que me chamou muita atenção desde que a gente, meio que na experimentação mesmo, decidiu começar a fazer o podcast diariamente. Né? A gente, quando começou a fazer esse podcast no modelo diário, a gente teve resultados absurdos, como vocês podem ver aí. Foi um crescimento proporcional ao número de ouvintes que a gente tinha, abismal, assim. E isso me chamou muita atenção e me trouxe a vontade de compartilhar esse conteúdo, e por isso a palestra podcast diário sem equipe e sem perder o juízo. Porque é exatamente assim que a gente fez o Solto Play chegar a esse resultado que vocês podem ver nesse gráfico e que eu posso comentar um pouco mais ao longo do tempo, tá? Mas assim, eu fiz esse preâmbulozinho agora, esse contexto, e eu não quero perder muito tempo não, eu quero entrar na parte do conteúdo, porque eu tô aqui mega empolgado em compartilhar de fato esse conteúdo com todo mundo que está participando dessa live agora aqui na Campus Party. Daí eu passo já para esse slide, que para mim é o resumão de tudo aquilo que a gente vai ver agora. Eu quero bater com vocês alguns pontos, especialmente voltados para o formato do podcast, para o equipamento que eu utilizo, ou equipamentos que eu utilizo, para o processo e para o final de tudo, que é a reunião de tudo que eu chamo de The Big Picture. E eu vou deixar isso com mais detalhes, assim, eu vou chamar mais atenção a isso depois, tá? Eu acho que vocês já notaram que tem um QR Codezinho andando em alguns slides aí, já eu falo sobre ele, tá certo? Mas, enfim, a pegada dessa fala que eu trouxe para vocês hoje, dessa 1 hora de bate-papo, é olhar para o Solto Play como um case, como um estudo de caso, a nível de formato, equipamento e processo, e por fim trazer esse conceito de big picture, que eu vou deixar meio que misterioso aí, né, não muito claro, nebuloso, até o final da minha fala aqui com vocês. Vamos conversar logo sobre formato e vamos começar a destrinchar um pouco o que é esse podcast, porque eu imagino que se você nunca ouviu o Solto Play, você deve estar se perguntando como é que esse maluco faz para lançar um episódio todo santo dia, junto a outros 2 podcasts, segundo ele, sem perder o juízo. E, de fato, cá estou eu, acho, sem perder esse juízo. Bom, o segredo da coisa, né, começa pela escolha do formato, ou até, não tanto pela escolha, mas pelo desenvolvimento desse formato. O próximo slide vai chocar alguns, especialmente aqueles mais puristas, ou aqueles que
enxergam a mídia podcast através de um só viés, de um só lado desse prisma, tá? Mas calma que a gente vai destrinchar, a gente vai desatar esse nó logo mais. Qual é o formato do Solto Play? Esse é o formato do Solto Play. O formato do Solto Play é uma troca de áudio pelo WhatsApp. Sim, uma troca de áudio pelo WhatsApp. Esse, na real, não é de fato o formato, tá certo? E para não dar toque, né, em alguns aí, pelo menos tá me dando toque só em olhar para esse slide, eu vou trocar, tá? Esquece, não é uma troca de áudio pelo WhatsApp, é uma troca de áudio pelo Telegram, tá ok? Fica melhor assim, eu acho, né? Hashtag time Telegram. Então, assim, é uma troca de áudio pelo Telegram. Sim, uma mera troca de áudio. Algo simples, né, no conceito, mas para mim extremamente efetivo a gente olha para formato de podcast. Agora, calma que isso não significa dizer que o Solto Play é só uma conversa de áudio. Ou se você baixar um episódio agora e ouvir, você vai ver duas pessoas conversando pelo WhatsApp. Não. Se você ouvir um episódio do Solto Play agora, vai parecer para você um episódio gravado dentro do estúdio, da maneira mais possível, entre duas pessoas debatendo um assunto, tá? Em 10 minutos, mais ou menos. Logo, o podcast em si, o formato dele, ele também traz os elementos básicos de um podcast, como introdução, encerramento, quadro, transições e por aí vai. Do ponto de vista do produto citado, ele não parece ser um podcast que é visto constantemente como uma mera troca de áudios pelo Telegram. Mas eu imagino que na tentativa de explicar para vocês como fazer um podcast diário sem equipe e sem perder o juízo, eu preciso simples, né? Porque foi assim que eu fiz para encaixar esse podcast nessa rotina que eu tenho. E eu vou explicar, inclusive, até onde essa simplicidade vai, né? Se você assim desejar. E às vezes, por conta das ocasiões, eu acabo simplificando muito a produção, mas ainda assim conseguindo manter. Mas antes, deixa eu explicar um pouquinho mais como é que funciona esse formato. Deixa eu explicar um pouquinho mais como é que funciona essa estrutura, tá? Bom, ela é toda pensada, ela é toda desenhada, ela é toda roteirizada para, sim, acompanhar a dinâmica de uma conversa de ouvir o podcast, você não nota isso. Essa é a maneira que eu e o Bernardo adotamos para fazer sentido de uma construção que tinha que ser prática, rápida, super enxuta, mas ainda assim que entregasse no final um podcast profissional. Então a gente tem, esse aí é um resumão, digamos assim, da estrutura, mas a gente sempre inicia com uma intro, né? Uma introdução, seguida de uma fala inicial do host do podcast, né, do apresentador, onde ele introduz um pouco o assunto, e sempre, categoricamente, ele finaliza essa introdução passando uma pergunta para o comentador, para o co-host, que geralmente sou eu, inclusive. Eu pego essa pergunta, eu discorro sobre ela, falo um pouco mais, comento um pouco mais e devolvo essa pergunta, ou devolvo outra pergunta para o apresentador, para o host, que por sua vez responde e me pergunta, e a gente vai nesse balanço, a gente vai nesse swing, até chegar no final do podcast, onde eu faço uma última pergunta, o host responde e ele automaticamente encerra o episódio. Às vezes, quando a gente está se sentindo assim muito arrojado, a gente põe uma transiçãozinha aqui e acolá, mas é um podcast, se vocês ouvirem, muito, muito, muito enxuto, mas que entrega tranquilamente aquilo que a gente prometeu, que é uma conversa sobre um fato que está acontecendo ali no dia a dia do mercado de games, tá? Eu quero manter essa simplicidade nesse momento para depois começar a complicar quando a gente for falar de equipamento e de processo. Então, a nível de formato, a priori, eu quero que vocês entendam que o Solto Play funciona assim, como uma troca de áudios pelo Telegram. E a gente vai desenvolvendo isso um pouco mais à frente. Eu queria só abrir parênteses aqui para falar um pouco desse QR Code. Esse QR Code, ele é de uma pesquisa de feedback sobre essa apresentação, sobre essa palestra, já que eu quero fazê-la novamente, inclusive aqui trazendo mais resultados, trazendo novas experimentações. Eu sou um cara que adora experimentar com diferentes mídias e o podcast é uma delas. E além disso, através desse QR Code, você consegue acessar um monte de conteúdo que eu vou ficar falando ao longo do tempo aqui e que eu vou mencionar que está disponível para quem abrir o link no QR Code, colocar o e-mail e vai receber esse conteúdo, quase como uma newsletterzinha minha, logo em seguida, tá certo? Então é por isso que ele tá aí, ele vai ficar aparecendo em pontos-chave da nossa fala, tá tranquilo? Ó, o Lucas falou, tem hashtag time Telegram, é isso aí, tamo junto, cara. Agora dê uma olhadinha aqui nos comentários, tá? Bom, continuando, vamos falar de equipamento. E aí, pessoal, vão colocando aí as perguntas de vocês que eu vou respondendo ao final da minha fala, eu quero priorizar o conteúdo, tá bom?
Vamos falar de equipamento. O que é que eu preciso para fazer um podcast diário ou o que é que foi utilizado no Solto Play para fazer o podcast acontecer? Pasmem, só isso, tá? Só isso. Praticamente só isso. Um smartphone, e não precisa ser um smartphone de ponta, tá? E 3 aplicativos. O Anchor, o Google Docs e o Telegram, tá? Eu vou comentar sobre cada um deles e dar a importância deles para o projeto e aonde eles encaixam. Isso vai ficar ainda mais claro quando a gente fala do processo de feitura do podcast, onde eu vou mostrar de fato, na prática, como que esse podcast vem sendo produzido. Mas primeiro deixa eu falar um pouco do Anchor. Por que o Anchor? Por que eu estou utilizando esse aplicativo e não outro? Ou por que eu não estou utilizando um aplicativo visto como mais profissional, como o Adobe Audition, Audacity, o próprio Sony Vegas e por aí vai? Bom, basicamente porque o Anchor, ele é aquele tipo de one-stop shop. Né? Ele é uma parada única para você resolver um monte de problema, tá? E, gente, vocês vão me ver falando muito bem do Anchor aqui, tá? Logo, logo. E eu garanto a vocês que eu não tô sendo pago pela empresa, quisera eu, até porque eu estaria recebendo Spotify Money, né? Porque a plataforma foi comprada pelo Spotify recentemente, mas não estou recebendo, eu estou falando o que eu estou falando aqui exatamente porque o Anchor realmente é um pilar de sustentação, o coração de toda essa dinâmica de produção desse podcast do Solto Play Lite diário, tá? O Anchor ele resolve gravação, edição, hospedagem, distribuição e divulgação, mas o foco inicial que eu vou dar aqui tem relação com a gravação e com a edição. Quando eu for falar de distribuição e de divulgação, vai ser mais na parte do processo, tá? Até porque são demandas mais pontuais, não são tão estratégicas assim, certo? Gravação e edição já é um pouco mais estratégico para fazer vocês entenderem como que eu consigo transformar o que é uma mera conversa de Telegram em um podcast. E aqui está uma resposta, digamos assim, a talvez aqueles que não tenham gostado muito de eu ter comparado um podcast a uma mera conversa de Telegram. Mas é porque, basicamente, a estrutura de timeline, a interface do Anchor, mimetiza um pouco esse design de interface de um aplicativo de mensagem, pelo menos para mim, né? Vocês podem discordar de mim, mas está aí na tela uma imagem que não me deixa mentir. Né? De um lado a gente tem o Telegram, em uma troca de áudios, e do outro lado a gente tem a timeline vertical, que é uma inovação do Anchor, né? Trazendo aí diversos clipes de áudio. Um clipe de 20 segundos, um de 1 minuto e meio, outro de 1 minuto e 4 segundos, outro de quase 2 minutos e por aí vai, tá? Essa estrutura, para mim, aos meus olhos, é muito similar à estrutura de uma conversa de Telegram. Então, me ajudou inicialmente a entender esse formato como um formato que caberia no Anchor facilmente, porque a própria timeline do Anchor é uma timeline que prioriza ou que favorece esse tipo de conjunção, de construção, né? Os clipes que vão aparecer primeiro estão no topo e os clipes que vão aparecer no final estão também na base, né? No fim da interface. Continuando a falar da interface, eu queria trazer aqui alguns elementos que existem no Anchor e que fazem ele ser uma ferramenta muito prática para quem quer criar um podcast diário, sem equipe e sem perder o juízo. A primeira coisa que ele traz, é uma maneira de reunir em uma só timeline clipes de áudio separados, de uma maneira muito, muito, muito boa, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito rápida, automatizada. A gente não precisa, às vezes, sequer clicar num clipe e arrastar ele para encostar no outro, como a gente faria num aplicativo de desktop, né, como é o caso do Adobe Audition. Apesar de você poder usar o Anchor no computador também, sem problema nenhum, acessando a versão web dele, e vai funcionar mais ou menos com a mesma dinâmica. Então o Anchor, ele tem essa possibilidade de você soltar um monte de clipes de áudio para ele, e ele compila tudo isso numa timeline. E a depender do tipo de clipe, ele ainda traz cores diferentes. Né? Esses 2 clipes são clipes que eu gravei dentro do próprio Anchor, e esses outros clipes aqui são clipes que eu peguei de fontes externas, que inclusive é spoilers de outra funcionalidade que eu acho super interessante pro aplicativo. Falando ainda de funcionalidades, outra que eu acho fantástica e que me ajudou muito no Solto Play foi essa de permitir ouvir a prévia do episódio a qualquer momento. E isso se torna ainda mais importante quando você está editando em um dispositivo móvel. Já aconteceu algumas vezes de eu e o Bernardo, eu e o Dabu, enquanto a gente está montando o podcast, gravando os clipes e mandando pro Anchor, de maneira colaborativa, a gente basicamente parar a edição esperando que acontecesse alguma reviravolta ou algum desenvolvimento daquele assunto que a gente estava cobrindo,
para depois incluir novas informações na conjuntura do cast. Então, essa ferramentazinha, né, essa possibilidade de você poder ouvir a prévia em tempo real, enquanto você está colocando ela na timeline, é fantástica. É fantástico. Eu sei que outros aplicativos trazem isso, mas trazem isso no desktop. Você trazer isso para o dispositivo móvel de uma maneira super fácil é muito bacana, né? E isso é algo que me fortalece muito essa crença de que o Anchor é um excelente aparelho, é um excelente aplicativo. Mas nada supera isso aqui, tá? Nada supera isso que eu vou falar agora. O Anchor, ele também traz como funcionalidade que eu acho fantástica e que me ajudou demais, é basicamente a biblioteca de músicas de fundo, de BGs, sons de transição ou não, e ainda uma ferramenta de autoducking. E se você não sabe o que é autoducking, meu amigo, se esse é o seu primeiro rodeio no mundo dos podcasts, não tem problema não, eu explico para você. Do ponto de vista do editor, o audio ducking é a segunda vinda de Cristo, tá? Eu digo isso como editor, que eu também sou, certo? É muito bom. Mas de maneira mais pragmática, de maneira mais direta, o autoducking, ele nada mais é do que uma automação do aplicativo que, ao ser colocado uma música de fundo atrelada a um clipe, como por exemplo uma abertura, né, aquela abertura que começa com a música alta, depois baixa e entra a voz do apresentador, o aplicativo automaticamente reduz esse volume, esse ganho, e aumenta o ganho do apresentador, e faz isso de uma maneira super, super profissional. É claro que você perde a customização, é claro que você perde a sonorização mais apurada, mas, cara, para resolver um negócio assim, não se vira nos 30, ou então para você ter uma possibilidade de todo santo dia estar produzindo aquilo ali, o autoducking, para mim, é assim, fantástico, e até hoje eu conheço basicamente o Anchor que faz esse trabalho tão bem feito quanto é feito aqui, tá? E é outra funcionalidade que o Anchor traz. Sobre essa questão de colocar música de fundo, eu queria fazer aqui um pequeno adendo, mostrando o quão fácil é esse processo, inclusive. Tá? Isso era uma dor que eu tinha muito grande quando eu editava podcast em outros aplicativos, ou como eu edito ainda, apesar de eu não editar tanto mais quanto antes, hoje eu mais produzo do que edito, para você colocar uma música de fundo, para você ir buscar BGs, para você trabalhar com questões de copyright, evitar problemas lá na frente com o teu podcast, exigia muito trabalho, até hoje exige ainda quando você trabalha com um aplicativo de desktop, mas no Anchor a coisa é super facilitada. Nesse caso aqui, um exemplo prático de como a coisa funciona. Aqui eu tô com uma timeline de um episódio do Solto Play que não tem música de fundo na introdução, tá? É um clipe que só tem a fala do apresentador. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Solto Play, tudo mais e tal, né? Daí eu faço, eu venho no celular, clico nesses 3 botõezinhos aqui, nesses pontinhos, abro um menu que aparece sobre o segmento, menu do segmento, deixo de áudio, clico em adicionar música de fundo, seleciono várias músicas de fundo disponíveis da biblioteca do próprio Anchor, em formatos super bacanas, em qualidade maravilhosa, simplesmente escolho e automaticamente o Anchor coloca uma música de fundo e autoducking aquela música no clipe que eu selecionei. Cara, quando eu conversei com alguns colaboradores sobre a ideia de trabalhar podcasts que eles estavam fazendo com o Anchor, muitos problemas que eles me jogaram foram relativos a de fundo certo, para achar a música, não deve ser legal. E quando eu mostrei essas funcionalidades, que inclusive são relativamente recentes para o aplicativo, por isso que talvez muita gente não conheça, os caras só faltaram chorar, assim, porque eu, de fato, também como editor, acho muito bacana isso daqui, tá? Não que isso substitua um trabalho de um editor, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vamos entrar nessa questão. Inclusive, eu vou até fazer uma ênfase ao contrário logo mais. Mas é muito bacana e ajuda muito, pelo menos me ajudou a fazer o Solto Play acontecer diariamente, tá? Outra característica que também me ajudou muito é o fato de o Anchor aceitar diferentes formatos de áudio de uma maneira super, super, super tranquila. O que me permite levar áudios do Anchor, ou de cantos diferentes do meu computador, do meu smartphone e tal, para dentro do aplicativo sem muito trabalho. Eu geralmente trabalho ou com AVI ou com .mp3 enquanto formato, e simplesmente eu edito muitas vezes algum clipe no Audition quando eu estou no meu estúdio, ou mesmo eu gravo no aplicativo do celular e o Anchor reconhece do mesmo jeito os 2 arquivos sem muito problema. É tão cômodo essa funcionalidade que chega ao ponto, e isso eu vou mostrar para vocês na prática, de eu já ter produzido episódios do Solto Play de verdade, utilizando realmente o gravador de voz do Telegram. E acabou.
Eu mandei um clipe de áudio numa conversa minha com o Bernardo, ele pegou esse clipe, exportou e colou dentro da timeline do Anchor e funcionou perfeitamente, tá? É claro, o áudio nunca vai ficar igual a um áudio profissional, e é por isso mesmo que eu fico tentando vira e mexe umas maracutaia meio malucas, assim. Isso aqui é uma foto minha segurando um iPhone, um dongle conectado a um microfone que eu tinha descoberto que era USB, e aí eu trouxe e tal, na minha tentativa aqui de tentar sempre melhorar um pouco a qualidade daquilo que eu estou tentando fazer de maneira mais frugal, né, de maneira mais rápida, mais dinâmica, para sempre, né, aumentar a qualidade sem perder a praticidade, sem perder o dinamismo, sem perder a correria, certo? Um parêntese aqui, até para eu beber um pouquinho de água e poder dar uma olhada nas perguntas que vocês estão fazendo. Mostrei aquela foto lá, minha maluca no banheiro, tirando foto com o celular e com o microfone, né? Tem mais uma cacetada de fotos como essa no meu Twitter, na @davidobacon. Então, se você que está assistindo aí essa apresentação minha não me segue ainda lá, segue que eu tanto coloco fotos engraçadas como aquela que você viu, como eu também coloco fotos de bastidores super legais dos 3 podcasts que eu produzo, tanto do A Semana em Jogo, quanto do Vale a Pena Jogar, quanto do Solta o Play. Eu tô falando só de um deles aqui, então tem 2/3 de conteúdo aí que você tá deixando de aproveitar porque você não me segue. Então me segue lá, @davidobacon no Twitter, que eu tô sempre postando coisas interessantes lá sobre podcast, tá bom? Bom, voltando, essas são funcionalidades extras do Anchor que eu não uso, mas eu queria só mencionar aqui, tá? O Anchor também permite a gravação de uma só pessoa através do aplicativo, ele funcionando como microfone, ou em grupo. Você pode gravar uma chamada online pelo Anchor, de maneira super interessante. Você também pode ter clipes de ouvintes seus, de fãs, de seguidores, sendo enviados diretamente para a tua conta do Anchor através de um linkzinho que você disponibiliza para eles. Então você pode, por exemplo, lançar uma pergunta no teu Twitter, no teu Instagram, para os teus seguidores. Essa pergunta vai vir junto de um link. Ele clica nesse link, ou ela clica nesse link, abre o aplicativozinho que o Anchor criou, grava a mensagem de áudio, e essa mensagem aparece no teu próprio aplicativo para você poder automaticamente inserir no teu podcast. Então é muito interessante porque dá essa possibilidade de participação junto ao público. Eu nunca utilizei essa ferramenta, mas eu estou ainda pensando em como utilizar. E também, por fim, a parceria entre o Anchor e o Spotify, que hoje vem se tornando mais relevante, porque a gente está começando a ver uma certa polêmica de copyright, né, de direitos de uso de músicas que são utilizadas em podcasts, inclusive gigantescos, aqui no Brasil. Aqui e acolá a gente está vendo um strike, mas alguns claims de copyright e tal. E o Anchor, ele oferece um diferencial interessante, que é a biblioteca do Spotify inteira, para você poder puxar 30 segundos de áudio para fazer uma intro, para fazer um encerramento e por aí vai. É muito, muito bacana nesse sentido, tá? O Anchor é um aplicativo perfeito? De jeito maneira. Não é um aplicativo perfeito mesmo, tá? Especialmente na parte de edição. Mas se você entende, estuda, aprende, se debruça sobre o aplicativo, você consegue compensar muitas fraquezas que ele tem e aproveitar muitas das qualidades que ele traz também. Muito do que eu tenho a falar aqui para vocês e que eu venho falando sobre o Anchor, eu tirei dessa base de conhecimento que ele tem, dessa base de dados, com tutoriais, com perguntas frequentes e com até uma página de suporte super interessante que está disponível no próprio site do aplicativo. Infelizmente, a gente perdeu um pouco esse costume de entrar em site e pesquisar coisa, né? Mas se você for no site do Anchor e pesquisar na parte de suporte, você encontra muito, muito, muito conteúdo, até muito mais do que vocês estão imaginando. Por isso mesmo que eu coloquei o QR Codezinho aí. Por quê? Porque quem assinar o QR Code e colocar lá o e-mail no formulário que vai aparecer na minha pesquisa de feedback, vai receber os principais artigos que eu pesquisei para fazer, inclusive, essa apresentação, para utilizar o Anchor dentro do próprio site do Anchor, te poupando aí algum tempo, né? Já que tem muito, muito, muito artigo que a própria equipe do Anchor produziu, e eu selecionei os melhores, salvei, e eu disponibilizo para vocês que assinarem aí essa pesquisa de feedback que eu coloquei no QR Code, tá bom? Bom, saindo aqui do Anchor, tá? Falando agora de outro aplicativo de uma maneira super mais assim branda, mais tranquila, eu queria falar um pouquinho do Google Docs, que é a ferramenta que a gente usa no Solta o Play, basicamente para fazer o trabalho de roteirização. Então, o Google Docs, ele simplesmente serve para a gente pegar aquela troca de áudio que a gente definiu como formato e organizar.
e deixar de uma maneira mais profissional, deixar de uma maneira mais coesa, deixar de uma maneira que possa ser utilizada não só por quem hoje trabalha no Solto Play, como também por futuros membros, caso a gente decida trazer gente para dentro do podcast, ou caso um membro tenha que sair e a gente tenha que entrar com outro e tudo mais. Existe uma perda muito grande quando você desenvolve toda uma forma de fazer a coisa, mas você não documenta, você não registra, você não coloca aquilo ali em evidências, tá? E a minha tentativa aqui, junto com o Bernardo, foi criar um roteiro que exatamente pegasse aquele formato que a gente desenhou e trouxesse ele de uma maneira estrutural. Então a gente tem lá, num template do Google Docs, basicamente o podcast inteiro com as falas que são padrão, né, como a fala de introdução. Fala, galera, aqui é não sei quem, seja bem-vindo, parará, parará, parará. Hoje é dia de tal, vamos nessa e tudo mais. O miolo, que é exatamente aquela dinâmica de pergunta e resposta, que a gente já pode deixar toda preparada antes da gravação para que se saiba o que é que vai ser perguntado e o que é que vai ser respondido. E, por fim, o encerramento, que traz a fala final do host, a partir da última resposta feita, e mais um textozinho padrão, né, do roteiro, do script do podcast, para dar aquele senso de organização, de recorrência, de concisão, né, para que, apesar de ser um podcast feito de uma maneira super frugal, super, como eu posso dizer, improvisada, entre aspas, parece improvisado, mas não é, né, a pessoa, quando vai ouvir, vai reconhecer cada episódio como sendo o mesmo, né? Vai manter aquela identidade sonora, que é algo tão importante para quem trabalha com podcast, beleza? Bom, falei que eu ia passar bem rápido pelo Google Docs, né? Dito e feito. Queria falar um pouco agora do Telegram antes da gente entrar na parte de processo, chegando aqui mais ou menos na metade da nossa palestra. Espero que vocês estejam gostando. Não estou podendo ver muito aqui dos comentários, porque são vários comentários. Estou adorando, inclusive. Mas pode deixar que, terminado tudo aqui, eu vou lá e começo a responder vocês, nem que seja feito que nem a Marília Gabriela, assim, voado, né? Assim, respostas relâmpago, né? Enfim, vamos falar do Telegram. Como que a gente utiliza o Telegram no Solto Play, como você pode utilizar o Telegram através do aplicativo para melhorar a tua vida aí, ou para conseguir esse podcast diário, tá? A gente usa o Telegram basicamente como uma ferramenta de organização de pauta ou de contato entre a equipe, no caso, a equipe, eu e o Bernardo, né? E também de roteirização. A gente roteiriza através do Telegram também, especialmente quando dá preguiça, tá? Bom, como que a gente enxerga o Telegram? O Telegram, para nós, ele não é apenas um aplicativo de mensagem. Ele, na real, é um grande hub de conteúdo que concentra o que for sendo pesquisado para a pauta daquele episódio, daquele dia. Então, a gente não perde tempo indo atrás de aplicativos específicos para fazer coisas que o Telegram já faz. Além disso, a gente usa o próprio Telegram para organizar um pouco o conteúdo que a gente traz para montar aquela pauta. Seja conteúdo vindo de feeds de RSS, de agregadores de notícia, pesquisas que a gente faz no Google, YouTube, social, demandas de design, tudo vai para dentro do Telegram. E a gente faz uso das ferramentas que o Telegram traz para facilitar essa vida, né? Então ele de fato acaba se tornando o nosso hub de conteúdo, tanto que a gente chega até, às vezes, a ousadia de roteirizar o podcast inteiro no Telegram. E é o que vocês estão vendo agora aí. Esse é um print de uma conversa recente entre eu e o Dabu, entre eu e o Bernardo, em que a gente discutiu, mediante ao compartilhamento de alguns links, né, que a gente pegou do Twitter, que a gente pegou dos agregadores de notícia que a gente tem, qual que seria a pauta daquele episódio diário. Lembrando que a gente faz isso todo dia, então tem que ser dinâmico, tem que ser rápido, né? Rapaz, eu mandei o link da notícia que eu achava válida, o Dabu, né, leu esse tweet, leu a notícia e embaixo já colocou, como vocês podem ver aqui, o roteiro do rascunho, aliás, a montagem do rascunho do roteiro dentro do próprio Telegram. E, cara, daí a gente já partiu para a gravação, por incrível que pareça. A gente nem sempre faz isso, tá? Muitas vezes a gente usa o Google Docs até para deixar mais organizadinho, mais bonitinho e tal, com mais cara de profissional, mas o resultado final é o que importa, e o timing é um negócio muito importante. Então, para nós, muitas vezes, a gente acaba utilizando o Telegram para até roteirizar o próprio aplicativo. Agora é importante que se diga o seguinte: o Telegram precisa ser entendido como uma ferramenta de trabalho, e é o que a gente faz. Então a gente cria certas regras para não ficar batendo muito papo furado, para atrapalhar o feed, né? Porque você acaba colocando muito conteúdo que distancia
uma coisa da outra. Então, assim, existe uma série de normas que a gente vai desenvolvendo, culturas mesmo de trabalho que a gente vai desenvolvendo, para tornar o Telegram uma ferramenta que não é apenas um mensageiro online, não um serviço de mensageria, que a gente chama, né? E sim uma ferramenta de trabalho e de produção de podcast. E sim, Telegram eu amo, também acho, Dabu. Enfim, falei do formato, falei do equipamento, né? E basicamente em relação ao equipamento é isso. Agora vamos falar do processo, ou vamos falar como que a mágica acontece. Porque, na verdade, a grande questão e o grande cerne de preocupação minha e a grande vontade que eu tenho aqui em estar falando com vocês agora sobre produção diária de podcast sem equipe, sem perder juízo, é a parte do processo, né? É como todo esse conhecimento, ele se une de maneira harmoniosa ou não, digamos assim, para produzir alguma coisa legal no final e para produzir alguma coisa que tem todas as características de algo profissional. Então prestem bastante atenção aqui agora, porque talvez esse seja o real pulo do gato, que é ver todas as coisas funcionando ao mesmo tempo, tá bom? Então o processo, como o meu podcast diário é feito e como fazer o seu. Basicamente eu parto do pressuposto de que a gente tem 5 etapas para resolver quando a gente coloca os equipamentos e o formato em prática. Essas 5 etapas não são 5 etapas padrão, tá? Você pode ter as suas próprias, podem ser mais para alguns, podem ser menos para outros, mas pela nossa vivência, pela minha experiência, pelo meu esforço, basicamente para a gente produzir um podcast com sucesso utilizando essas ferramentas que eu trouxe para vocês até agora, são 5 etapas que a gente precisa cumprir. A primeira etapa é a etapa de pesquisa. A segunda etapa é uma etapa de pauta, em que a gente pega aquilo que foi pesquisado e discute para a produção da pauta do cast. A terceira etapa é o momento de mão na massa, em que a gente produz mesmo, e aí é uma junção de roteirização, gravação e edição. A quarta etapa é a etapa de publicação ou de distribuição do aplicativo, ou do podcast, perdão. E por fim, a gente tem a etapa de divulgação, né, para aumentar, para expandir o alcance do podcast através dos canais digitais competentes, tá? São 5 etapas que eu faço em 24 horas, todo santo dia, muitas vezes sem perder o juízo, que diga-se de passagem, né? Mas o fato é que, e é indiscutível isso, né? Quando você se propõe a fazer um podcast novo, com qualidade, em 24 horas, e tenta cumprir essas 5 etapas, a gente acaba tendo que buscar caminhos para tornar essas 5 etapas execuíveis, né, viáveis. E a gente faz isso através de um pensamento em como agilizar essas 5 etapas. Aqui eu coloco para vocês os esforços principais que são feitos em cada uma dessas 5 etapas de uma maneira super resumida, mas eu não vou me ater muito a esse slide, eu vou passar dele logo rápido, mas eu gosto desse slide porque ele é um slide de print screen, né? Quer tirar um print, quer pegar o celular, apontar no computador e tirar uma foto, tira que você vai pegar já o tal do pulo do gato, digamos assim, sobre como que eu boto esse podcast para rodar, tá? Eu quero fazer agora, na verdade, um mergulho em cada uma das etapas, mostrando como que a gente faz de maneira prática e ainda trazendo algumas dicas sobre cada momento desses, para você que quiser seguir esse passo a passo. Bom, a primeira etapa é a etapa de pesquisa sobre fatos de interesse do meio gamer. Como que a gente faz essa etapa? Basicamente todo dia de manhã, ou até mesmo na noite anterior, às vezes, eu e o Bernardo, a gente vasculha pelos agregadores de notícia que a gente tem, fatos interessantes que aconteceram no dia anterior ou no mesmo dia, tá? A gente vai nos agregadores de conteúdo que a gente tem, a gente seleciona as notícias que naturalmente já são colocadas como as notícias que estão chamando mais atenção, a gente coloca isso no Telegram, discute e fecha, ainda pela manhã, de preferência, qual é o assunto que vai ser tratado no cast para ser lançado ao longo do dia. Daí, obviamente, a primeira dica que a gente tem para passar é essa. Os agregadores de conteúdo são seus melhores amigos nesse trabalho. E se você não sabe o que são agregadores de conteúdo, dê graças a Deus, porque agora você sabe, e quem sabe, você vai abrir um novo capítulo na sua vida, porque pessoas que eu conheço que aprenderam o que é um agregador de conteúdo em pleno 2020, 2019, apesar de isso aqui existir desde, sei lá, 2008, os caras se transformaram da noite para o dia, porque facilita tanto a vida da gente que vocês não têm ideia. Basicamente, o que um agregador de conteúdo faz, ou de notícia faz, para quem não sabe, ele reúne, através de uma curadoria prévia feita por você, toda a produção, todo o conteúdo de blogs, sites que você coloca dentro dele em um só feed. Então, tudo fica organizado num feed
apenas, e você consegue ter uma leitura completa de tudo que está sendo divulgado naquele momento, tudo que está sendo distribuído, todas as notícias que estão saindo, sem sair do aplicativo. Então, para uma pesquisa de pauta, isso aqui é, né, o caso perfeito. É exatamente assim que a gente faz para agilizar muito esse processo inicial de escolher qual é o assunto que a gente vai trabalhar naquele dia. Logo em seguida, a gente passa para um debate rápido sobre a pauta, para a montagem do rascunho que depois a gente vai roteirizar. E aí vocês já viram isso, né? Eu e o Dabu, a gente discute no Telegram, compartilhando links, compartilhando argumentos, e a gente monta o rascunho do roteiro dentro do próprio Telegram. E aqui vem uma dica, né, que eu já mencionei um pouco quando eu falei que o Telegram é esse hub de conteúdo, e realmente ele é, mas tente sempre, caso você queira entrar nessa de produzir um podcast diário, ou queira otimizar o podcast que você já produz hoje, tente organizar todas as suas ideias, todas as suas pautas, todas as suas sugestões em um só lugar. Muita gente usa o Google Drive para isso, outras pessoas usam o Trello. Eu, particularmente, gosto muito de como o Telegram faz, ou como o Telegram permite que a gente possa, em uma conversa, tendo algumas regrinhas a serem seguidas, ter basicamente o Telegram como um grande reduto do conteúdo que está sendo utilizado para construir a pauta de qualquer podcast que seja. Inclusive, esse aqui é um print do A Semana em Jogo, que é outro podcast que eu produzo, um podcast semanal, com equipe, com editor dedicado e por aí vai, que tem uma dinâmica diferente do Solto Play, mas que está se valendo da mesma vantagem do Telegram. Então aqui é basicamente a pauta que a gente está definindo para o episódio dessa semana, inclusive, que a gente grava amanhã. E é prático, porque você está no computador, você está no celular e você rapidamente consegue. E o Telegram tem uma funcionalidade que o WhatsApp não tem, que outros mensageiros online não têm ainda, e que é uma mão na roda quando você faz um trabalho desse de edição de pauta, que é a ferramenta de editar o texto. Né? Eu posso chegar lá, editar o texto, mexer um pouquinho, e a gente vai, a partir daí, alterando, sem precisar ficar um respondendo atrás do outro, fazendo aquele negócio no WhatsApp de copiar a fala, né, e ficar colando, que é um negócio horrível. Bom, depois que a gente debate a pauta e escolhe qual que ela vai ser e monta o rascunho, a gente vai para a fase de roteirização, que basicamente significa transitar o que a gente colocou no Telegram pro modelo que a gente criou, tá? Lembrando que esse modelo, pessoal, esse template está disponível lá naquele QR Codezinho, tá? Me peçam lá que a gente, ou então nas redes sociais me procurem que eu posso passar esse template para vocês. Isso aqui não tem problema algum, tá? E daí, depois que o roteiro é montado, a gente passa para a gravação. E essa gravação pode ser feita de várias maneiras diferentes, inclusive utilizando esse microfone profissional que eu estou conversando com vocês aqui agora, tá? Mas smartphones modernos de hoje em dia, iPhones, Samsungs, LGs e tal, eles já têm microfones muito bons. E se você consegue se isolar num lugar, se você consegue testar num ambiente silencioso, você consegue gravar com a mesma aparente qualidade, tá? Ou pelo menos para o ouvinte, às vezes não muda tanto assim, especialmente se o teu podcast é diário, né? Um dia que o áudio não tá muito bom, besteira, bola para frente, no próximo episódio você melhora. Então esse aqui é um exemplo de uma edição que eu e o Dabu fizemos do Solto Play direto do Telegram. Eu tava viajando, tava sem tempo, gravei os áudios no lugar silencioso pro Dabu, ele gravou as respostas dele, e basicamente o que a gente fez foi o seguinte: a gente pegou cada áudio desses, salvou em arquivo dentro do iPhone, podia ter sido dentro do Android tranquilamente. A gente renomeou cada áudio desses para deixar organizado, já que o Telegram não faz isso automaticamente, né? Ele organiza por tempo, é meio confuso. Então, cada áudio que eu estava salvando, eu estava lá colocando, o áudio da introdução, o áudio da fala inicial do Dabu, que é o host, depois tem o áudio da minha fala, e automaticamente eu abrindo, fazendo aquele multitaskzinho básico, abrindo o Anchor e incorporando, né, importando cada clipe de áudio desse direto do meu iPhone, simples assim, tá? O que nos leva para essa dica importantíssima que a gente aprende no meio empreendedor, mas que infelizmente não chega muitas vezes ao podcast, apesar de todo podcaster ser um empreendedor também, que é bootstrapping. O que é bootstrapping? Bootstrapping nada mais é, né, do que uma metáfora, do que uma analogia, né, que significa, que tenta representar começar um negócio a partir de recursos ilimitados, ou recursos que você tem ao teu redor, sem apoio de investidores, sem apoios externos, sem buscar algo que você não tem ao teu redor. E, gente, a gente vive em 2020, a gente vive na era da tecnologia, a gente vive na era da internet, então muito, mas muito mesmo, do que vocês precisam para começar um podcast já está disponível a vocês. Basta procurar.
Por exemplo, fazendo uma pesquisa rápida aqui para essa apresentação, eu esbarrei com a ferramenta de criação de capas do Anchor, em parceria com um banco de imagens, que é o Unsplash, que eu não fazia a menor ideia que existia. E existem várias outras, como essa também, sem falar aplicativos gratuitos que já trazem templates de capa de podcast. Né? Então, isso aqui é ser bootstrap, isso aqui é ser frugal, isso aqui é não precisar de um designer gráfico que eu vou pagar para fazer um negócio. Não que designers gráficos não sejam importantes e que não mereçam ser pagos, tá? São muito importantes. Mas para começar, não ter um designer gráfico não pode ser um impedimento, certo? Como também não pode ser um impedimento a busca por informação, né? E uma coisa é o que vocês estão aprendendo aqui comigo, outra coisa é que o YouTube tem aos montes a nível de conteúdo sobre como começar um podcast, tá? Coloquei o QR Codezinho aqui porque eu também tenho uma lista curada por mim dos principais vídeos sobre como começar um podcast que eu vou fisgando da internet e vou salvando para mim, né? Para eu mesmo usar. E chegamos às últimas duas partes, né? Da montagem da publicação e distribuição daquele episódio e da divulgação dos links de acesso ao episódio. Sobre publicação, o Anchor também resolve. Ele é uma ferramenta gratuita, tanto de edição como também de publicação. Você não gasta nada para publicar o seu podcast no Anchor. Mas uma dica que eu dou para vocês é que no momento em que você vai colocar as informações de identificação do teu episódio, que é título e descrição e capa, por exemplo, sempre se ligue antes, ou sempre tente antes, criar uma ficha técnica do teu podcast dentro do próprio roteiro dele. É uma sacadinha que eu venho aperfeiçoando ao longo do tempo, que é o seguinte: enquanto eu estou produzindo o roteiro do podcast, aquele mesmo documento lá do Google Docs que eu mostrei para vocês, ao final dele eu tenho uma ficha técnica que traz basicamente o espaço para o título do podcast, a descrição do episódio, os links principais que eu utilizei, os links de rede social do podcast e dos apresentadores e o expediente que mostra quem editou, quem produz, para você dar aquele ar mais profissional e principalmente para você já ir aprendendo como funciona o mercado de podcast no nível mais top. Né? Expedientes são importantes para dar o devido crédito a quem produz aquele podcast junto com você. E daí o resultado de um bom trabalho de ficha técnica é isso aí. Né? É uma descrição do episódio bem bonitinha, bem feitinha, como essa que vocês estão vendo aqui, de um episódio do A Semana em Jogo, que eu estou tirando print aqui de um aplicativo que é o Pocket Casts. Infelizmente, o Spotify ainda não faz esse trabalho de organizar essas informações muito bem. Não sei muito porquê, tá? Mas outros aplicativos, como o Pocket Casts, o Castro, eles já fazem um trabalho bem, bem melhor, certo? Chegando aqui aos finalmente da parte da montagem da publicação e distribuição, isso aqui é um capricho, tá? Mas se você tem expertise com aplicativos de edição para celular, como o Over, como o Canva, e assim como eu curte personalizar cada episódio do seu podcast, dá para fazer, tá? Dá para fazer. Eu particularmente faço diariamente as capas do Solto Play Lite. Às vezes eu uso o Photoshop mesmo, quando eu estou em casa. Às vezes eu tenho esse templatezinho aí que vocês estão vendo azulzinho, já todo montadinho no meu aplicativo do Over. Eu só coloco uma imagem que eu puxo da internet num PNG e acabou, se definir, tá feita a capa do podcast. Então dá para fazer sim capa personalizada, basta você buscar através desses aplicativos como fazer isso. Você ganha maior personalização, maior teor de atração por episódio e não afeta o teu SEO, certo? Chegando aos finalmente, vamos falar da divulgação dos links de acesso ao episódio via redes sociais, que é o momento que você, né, joga a criança para o mundo, né? Nesse ponto, o Anchor deixa a peteca cair, mas deixa cair bonito mesmo, por simplesmente não disponibilizar a quem divulga, a quem produz podcast no Anchor, links específicos para cada episódio do podcast. Tá? Você até consegue um link, digamos assim, um link coringa, que serve para vários agregadores de podcast diferentes. Mas se eu quiser o link daquele episódio no Apple Podcasts, o link daquele episódio no Google Podcasts, o Anchor não me dá, ele só dá o link do episódio, do podcast inteiro, não do episódio do podcast. Mas não temam, pois aqui entra o Podlink, ou pod.link, uma ferramenta fantástica, recente, e que eu trago para vocês aqui, que eu acho que vai ajudar muita gente que não conhece como funciona e que não conhece as vantagens dessa ferramenta. Gratuita 100%, tá? Tem um lado pago, mas não importa. E basicamente o que é que você faz? Você busca pelo teu podcast lá no pod.link. Você busca por ele e automaticamente você encontra tanto
ele quanto os episódios daquele teu podcast, porque ele puxa dos agregadores, e ele te dá, em troca, um linkzinho pequeno, esse linkzinho reduzido, pod.link / alguns números, que se você pagar, você pode customizar, e ao clicar nesse link, o teu ouvinte que te acha pelas redes sociais vai abrir uma página customizada do episódio, inclusive trazendo a capinha bonitinha aqui, com vários botões dos vários agregadores de podcast que ele ou ela utilizam. Então isso aqui é uma mão na roda absurda. O Anchor bate na trave em ajudar nisso aqui, mas ele não ajuda 100%, por isso que eu trago nesse momento o Podlink para vocês. Beleza? Já eu respondo as perguntas que estão fazendo aí, tá, gente? Estou chegando aqui aos finalmente, tá? Queria deixar mais 10 minutinhos para a gente conversar. E aí, mais uma dica, assim, por cima, que eu acho que é meio óbvio, mas é válida. Tente sempre ter uma rede social que vai para além só de ser um canal de divulgação dos seus episódios. Tente dar molejo, tente dar simpatia, tente trazer uma conversa dentro das suas redes sociais. Ou pelo menos tenha um apreço maior às redes sociais, não cole só a capa do podcast e acabou, né? Faça como a gente faz lá no Nossa Semana em Jogo, a gente customiza uma capinha específica, que a gente inclusive deixa ela animada, depois eu posso falar como é que eu faço isso, trazendo a foto de um convidado que a gente trouxe, com a fala dele, é super legal. Ou como o pessoal do Final Level Cast faz, que são uma inspiração enorme para mim, gente muito boa lá, e que eles customizam a capa do podcast a depender da rede social em que eles estão. Então vocês estão vendo aí a capa do Final Level Cast Jogos Bizarros na horizontal, bonitinha, porque está sendo postada no Twitter. Dá trabalho? Dá. Mas é uma dica. Se você puder fazer dentro do seu timing, show de bola. Se não, deixa quieto. Beleza, pessoal? Bom, seguinte. Chegando aqui aos finalmente dessa parte. Acredite se quiser, mas esse processo relativamente simples me permitiu e me permite até hoje produzir podcasts diários inteiros, sem equipe e sem perder boa parte, né, do meu juízo, tá? Antes de abrir para as perguntas, eu queria discutir um último tema bem rápido e importante com vocês, e aí eu respondo as perguntas no restinho de tempo que me tem, que é a questão do The Big Picture. Imagine que tudo isso que eu falei até agora é a pontinha só do iceberg do que pode ser feito, porque para e pensa um pouquinho. Eu contei para vocês aqui durante 1 hora como eu consegui fazer bem feito, com uma só pessoa e um só celular e 3 apps de graça, um podcast profissional. Eu fico imaginando, e a minha vontade que eu tenho, a mensagem que eu deixo no final dessa fala é isso. Imagina você, como pode começar um podcast amanhã, se quiser, e mais do que isso, imagina quem está assistindo essa apresentação, torcendo um pouco o rabo, assim, porque é um pouco mais purista, torcendo um pouco o nariz, assim, porque não acha que isso aqui é um jeito certo de fazer podcast, mas imagina se você, que é um cara que tem expertise maior, é um cara que trabalha já com edição de podcast profissional, se você se apodera de uma ferramenta como essa, que faz tanta coisa com tão pouco. Então eu acredito que se a gente começa a pegar, assim, editores de podcast mega famosos para usarem o Anchor ou usarem esse processo, a gente consegue ver até onde esse iceberg vai. E eu estou muito, muito empolgado com esse futuro, porque para mim esse é o tal do The Big Picture, é aonde eu quero que a coisa vá. E por fim, para finalizar e abrir para perguntas aqui, eu deixo uma fala da inspiração, ou de uma das inspirações que eu trouxe lá no começo dessa palestra, que é o Gary V, né, lá do podcast The Gary V Experience, que ele traz uma fala muito profunda, que ele acredita que é importante para que todo iniciante no mercado de podcast, que ainda não criou o seu, mas gostaria muito, né, tem que ouvir, tem que conhecer, tem que ler para poder começar. Essa é a frase. Comece podcast. Ponto final. É uma frase ridícula, mas é uma frase que traz muito, muito dentro dela. Não existe mais barreira, meu povo. Esse é o ponto-chave. Se você tem um celular no seu bolso, você tem uma produtora de podcast ali. Basta você buscar conhecimento, gente que te ajude, e é por isso que eu tô aqui. Legal? Espero que vocês tenham gostado aí. A gente tem mais 7 minutinhos, vou tentar responder as perguntas que colocaram para mim aqui no chat. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o screen share. Pronto, voltou para mim. Vamos ver aqui. A Daiane Cortez, você conhece um app para colocar barra de onda sonora na divulgação dos vídeos do episódio da semana para o Instagram? Conheço, o nome desse aplicativo se chama Headliner, Daiane. Headliner. Aplicativo muito bom para fazer isso, tá? Headliner. O Anderson, boa noite, Davi. Apresentação fantástica. O feed RSS do Anchor tem limite de publicação? Anderson, até onde eu saiba, não tem. Ia ter, mas como eles foram comprados pelo Spotify, parece que isso foi deixado de lado. Fernanda, Davi, quantas gravações do Solto Play?
tem um tempo pré-determinado de fala para cada áudio do host e do co-host na hora da gravação? Excelente. Sim, Fernanda. Como a gente prevê um episódio de mais ou menos 10 a 15 minutos, a gente faz um trabalho de engenharia reversa e define que a fala de cada lado, digamos assim, da conversa deveria ter no máximo 3 minutos. Às vezes a gente passa, às vezes a gente acerta em cheio, muitas vezes a gente passa, mas é isso mesmo. Mas sim, a gente pensa isso um pouquinho. Mais outras perguntas? Deixa eu ver. A monetização do podcast Anchor te força a ter uma conta internacional? Excelente pergunta. Não força. Não força. A não ser que seja uma monetização feita pelo próprio Anchor. Aí, se eu não me engano, sim. Mas existem caminhos, existem meios de monetizar sem você ir através do próprio Anchor. Você pode monetizar dentro do próprio conteúdo. E é inclusive para onde eu estou caminhando no planejamento de evolução dos meus podcasts. Eu não vou depender do Anchor. Talvez o Spotify, porque eu acho que o Spotify está lançando já uma plataforma de ads muito bem feita pelo que eu estou vendo nos bastidores. Mas o Anchor não. Mais alguma pergunta? Estúdio Nave, como você faz para fazer upload dos 3 programas no Anchor? Contas separadas? Ótima pergunta, Estúdio Nave. Eu só uso o Anchor, assim, full mesmo, completo, no Solto Play. Como eu tenho parceria com os outros podcasts junto ao jornal O Povo, eu uso a ferramenta a plataforma que eles usam, que é a Spreaker, tá? Mas prefiro muito mais o Anchor, sendo bem sincero. Mais perguntas? Temos mais 5 minutinhos aqui. Ó o Rodrigo. E aí, Rodrigo, tudo bom, cara? Será que eu consigo selecionar a pergunta dele aqui? Não, acho que tem que ser a produção, né? Rodrigo, isso aí. Oi, eu também uso o Anchor para distribuir os podcasts que produzo, faço edição no Audition. Eu acho ela boa, mas sinto que falta algo mais nela. O que você acha para melhorar? Nossa senhora! Cara, dá mais 1 hora aí de coisas que eu acho que o Anchor poderia melhorar, sabe? Especialmente aquela ferramenta de edição fina, né, que a gente chama de cortes, de começo, de fim. Eu acho que uma ferramenta para equalização de áudio, ele faz isso automaticamente, às vezes não é tão bom quanto deveria ser, já estourou algumas vezes o áudio de algumas falas de alguns convidados do cast. Então, assim, há muito que melhorar ainda, mas a ferramenta de auto-ducking, né, de baixar o volume automaticamente quando entra a fala, a poder aceitar formatos diferentes, a timeline completa, e aquela possibilidade de você ficar ouvindo as prévias, sem falar a biblioteca do Spotify, que agora está à disposição de quem usar, me faz não conseguir reclamar muito do Anchor, sabe? E que bom te ver aí, cara. Valeu mesmo. Como faz vinheta direito? Boa pergunta, Luciano. Cara, então, assim, o Solto Play, ele depende da vinheta que vem a partir do banco de músicas que ele tem, ou que o Anchor traz. Então, a vinheta personalizada, a gente não faz uso. Entretanto, eu já experimentei subir uma vinheta editada por mim, uma vinheta montada por mim no Audition, profissionalmente, bem bonitinho e tudo mais e tal. E a minha premissa era, eu espero que eu consiga colocar a mesma funcionalidade de auto-ducking em uma vinheta que eu estou importando, e que não é uma vinheta que o próprio Anchor está trazendo. E ele fez isso. Então você pode subir uma vinheta editada por você, se você quiser, ou editada por um terceiro, guardar essa vinheta na biblioteca de áudios do Anchor, e ele vai transformar aquela vinheta numa vinheta profissional, no sentido de baixar o volume no momento em que você começa a falar, e por aí vai. Dá um pouquinho de trabalho, não é tão fácil quanto é fazer num aplicativo desses profissionais, mas, pô, o Audition, a licença do Audition é uma nota, né? E o Anchor é de graça. Então dá para resolver assim. Alguém tem mais outra pergunta? Cara, infelizmente, nós teremos que encerrar aqui, que já está dando 10 horas de live. Perfeito, Então, sem problema nenhum. Pessoal, e, por favor, faça seus comentários aí. Não, é isso, eu queria só agradecer, foi uma experiência muito legal, que bom que muita gente participou e fez pergunta, eu adorei. Precisando de mim ou querendo trocar uma ideia, me procure lá no @davidobacon, seja no Instagram, seja no Twitter. Esse é um assunto que eu amo e que eu tô muito afim de conversar e ajudar também a vocês que quiserem começar um podcast ou melhorar os podcasts que vocês têm. Valeu mesmo, obrigado pela oportunidade aí, ABPod, também. Nós que agradecemos a sua presença, Davi. E, pessoal, amanhã, 14h, teremos muito mais. Então, se você está interessado, vem aqui no mesmo canal da ABPod,
ou no canal da Campus Party. Estaremos aí a partir das 2 da tarde, horário de Brasília. Um grande abraço e tudo de bom.